Oi, oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Valente, sou professora aqui da Fonoline, especificamente da área de audiologia. Para quem já vem vindo alguns vídeos da gente, sejam bem-vindos de novo. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho bastante interessante e eu acho que é um dos temas que mais afuginta as pessoas de realizar audiometria infantil, que é quando a gente realiza o exame, mas a gente não consegue especificamente determinar um limiar auditivo, tá? Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. A gente tem diversos vídeos, não só sobre audiologia, mas todo mês eu venho aqui com vocês conversar sobre assuntos diversos da áudio, né? Pontos que eu acho chave e importantes que ajudam bastante, principalmente no nosso raciocínio clínico, no nosso raciocínio fisiológico, quando a gente está fazendo alguma avaliação auditiva, seja audiometria infantil, seja audiometria em adultos, seja emissão, e daí por diante. Especificamente hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o laudo infantil, da audiometria infantil especificamente, e quando a gente não consegue determinar um limiar. Quando a gente está falando de audiometria, a primeira coisa que vem na nossa mente é a audição dentro dos padrões de normalidade, perda auditiva condutiva, perda auditiva sensório-neural, e na avaliação de adulto, em que eu consigo, na maioria das vezes, determinar um limiar, 50% das apresentações do som que o paciente me responde, daí por diante. Quando a gente vai para a avaliação infantil, a criança sendo um pouquinho maior, a gente consegue determinar o limiar, o que é ótimo, está tudo resolvido. Mas a gente sabe que com crianças muito pequenininhas, fica difícil a gente determinar o limiar. Ou porque ela é muito pequena e ela não tem condição de responder para a gente, como, por exemplo, quando a gente faz uma comportamental, ou porque essa criança não permitiu a colocação de fone, ou porque esse exame tem que ser feito com um pouco mais de agilidade, porque a gente sabe que a criança ela cansa com o passar do tempo, e aí eu não consigo, entre aspas, perder tanto tempo pesquisando o limiar, tá? A grande questão, e que eu sempre converso com os meus alunos, quando a gente está falando de avaliação infantil, é que a gente tende a desvalorizar os nossos achados na audiometria infantil, porque muitas vezes a gente não consegue o limiar. Eu não consegui determinar realmente se essa perda dele moderada é em 50 dB ou é em 55. E a gente tende a jogar fora o nosso exame por causa disso. E, na verdade, não. Só de eu saber que aquela criança tem uma perda por volta de moderada, entre 50 e 55, já me dá muito mais informação do que eu não saber nada na audição daquela criança. Eu sempre falo assim, quando a criança chega para a gente para realizar uma avaliação auditiva, a gente tem uma possibilidade, a gente tem um universo de possibilidades. Essa criança ela pode ser normal, ela pode ter até uma perda auditiva profunda. Se eu consigo pegar esse universo e restringir e falar, ó, eu sei que essa criança ela tem uma perda ali por volta de moderada. Eu já evolui bastante. Eu sei que é uma criança que precisa de reabilitação. Eu sei que é uma criança que vai ter dificuldade no desenvolvimento se a gente não reabilitar, ou seja com aparelho, ou tratar com medicamento. Mas sei, por exemplo, que é uma criança que não é candidata a implante coclear, por exemplo. Veja como eu peguei um universo de possibilidades e restringi, né? A mesma coisa. A criança me respondeu 40, mas eu acho que ela poderia ter me respondido melhor, mas eu não consegui que ela se concentrasse, ou uma criança muito agitada. Poxa, eu tenho certeza que essa criança, se tiver uma perda auditiva, não é uma perda auditiva enorme, eu posso excluir perda auditiva moderada, severa, profunda, ou essa criança é normal, ou ela tem uma perda auditiva leve, que o impacto no desenvolvimento dela vai ser muito menor. Então, a gente pode acompanhar essa criança para ver como vai ser o desenvolvimento dela. A gente pode lançar a mão de exames objetivos como PEAT e emissão para ver se confirmam mais uma audição normal ou já alguma alteração auditiva. Então, vejam que eu pego um universo imenso de possibilidades e restringo, tá? Até uns 4 anos fica muito difícil a gente pesquisar limiar auditivo numa criança, né? Porque é um exame demorado, é um exame desgastante. Então, a gente tem que lembrar que sempre que a gente está falando de uma avaliação infantil, o que a gente tem que ter em mente? Primeiro, a gente vai dar prioridade a ter níveis mínimos de resposta,
que é quando a criança responde uma vez naquela intensidade, não 50% das vezes, como a gente faz no limiar auditivo, mas é melhor eu ter níveis mínimos de resposta de 500, 1.000, 3 e 4 do que ter limiar só de 1.000 e de 2. Se a criança deixar a gente colocar fone, a gente vai pesquisar 1.000 de um lado, 1.000 do outro, 2.000 de um lado, 2.000 do outro. Porque é melhor eu ter 1.000 de um lado e 1.000 de outro do que ter 1.002 de um lado só, caso a criança canse. A gente tem que tentar ter questões de fala, né, para ver como a criança está respondendo para a fala. E questões de orelha média, que a gente sabe que é muito comum em criança. Então, assim, mesmo que a gente não consiga a determinação do limiar preciso, lembrando que, caso você tenha uma criança que está dando alteração no exame, daí por diante, isso não quer dizer que eu não tenho informação e que a audiometria não serviu. A gente hoje tem uma exclusão de audiometria na avaliação infantil, PEAT para todo mundo. Isso me assusta e me preocupa um pouco. Aqui é onde eu moro, em Salvador, a gente tem muito PEAT para todas as crianças, sendo que são crianças que poderiam ter monitoramento auditivo com audiometria, a princípio. E aí o exame é mais difícil, e aí a criança não dorme, a criança não deixa fazer. E aí você vai pensar que são PEATs que talvez eu precise fazer uma pesquisa de limiar, mas é PEAT clique, e a gente sabe que não é o indicado para pesquisa de limiar PEAT clique, o indicado é a gente fazer frequência específica, mas não é a frequência específica que está solicitado, não tem como fazer a frequência específica e muito menos o PEAT clique com a criança acordada, aí a gente precisaria sedar uma criança, muitas vezes crianças que a gente teria capacidade de fazer audiometria, tá? Então, assim, mesmo quando eu não consigo a pesquisa de limiar, e se eu estiver falando de um VRA, por exemplo, uma criança muito pequena, do áudio comportamental, eu não estou esperando desde o começo ter essa pesquisa de limiar, né? Eu já vou com o princípio de fazer níveis mínimos de resposta, não quer dizer que a minha audiometria não tem validade. Eu brinco que muitas vezes o laudo de uma audiometria infantil, ele é muito mais parecido com um relatório do que com o laudo, porque eu vou relatar tudo o que eu vi, eu vou relatar o comportamento auditivo dessa criança, eu vou dizer se isso é esperado para a idade dela. A gente sabe que crianças muito pequenininhas, 6, 8 meses, elas realmente não ouvem para o som em 10, em 15, mas não é porque não ouvem, é porque elas não têm essa capacidade. A gente tem que saber como é o desenvolvimento auditivo dessa criança. Então, o laudo dessa criança, muitas vezes ele é mais parecido com o relatório, ele é muitas vezes de exclusão, ou seja, eu posso excluir que essa criança tem audição normal e uma perda moderada, ou seja, ou ela tem uma perda severa e profunda, e isso liga todos os alertas que ela precisa para reabilitação urgente, a gente precisa usar os outros exames que a gente tem para fechar esse diagnóstico, ou então eu excluo que essa criança tem uma audição muito importante, uma perda muito importante, moderada e severa, e posso dizer só que ela tem uma perda normal ou leve, se ela tiver uma perda, mas o mais importante, eu consigo observar o comportamento da criança perante o som. Nenhum outro exame no mundo me permite isso. Limiar auditivo, eu só consigo com audiometria. Não consigo limiar auditivo com emitância, não consigo limiar auditivo com emissão, e mesmo PA de frequência específica, o que eu consigo é um limiar eletrofisiológico que eu vou converter para o limiar auditivo quando eu não tenho as outras opções. Tá? Então, não é porque eu não consegui um limiar auditivo numa avaliação infantil que ela não tem validade, que eu não posso usar ela e que eu não posso ter ou quase 100% de certeza do quanto essa criança ouve, ou pelo menos uma ideia. Eu consigo observar como essa criança se comporta perante ao som geral, quanto perante os sons da fala, tá? Claro que existem especificidades, existe um raciocínio clínico por trás de como a gente pode fazer esse laudo e de como a gente pode fazer a avaliação auditiva infantil. A gente precisa conhecer as técnicas, conhecer o que cada situação apresenta para a gente, tá? A gente tem aqui na Fononline um curso todo sobre avaliação infantil, no caso sobre audiometria, né? As técnicas, o que cada um quer dizer, nível mínimo de resposta, alternância de orelha, quando coloca fone, quando não coloca fone. E a gente está lançando um e-book sobre laudo dos principais exames auditivos. Não tem só áudio infantil, tem áudio normal, tem PEAT e tem os exemplos para que a gente possa entender melhor, principalmente como fazer um laudo de exclusão, né? Porque quando a criança responde normal, quando a criança deixa botar fone, é muito mais fácil a gente dar o laudo, né? O problema é quando a gente não consegue
as condições perfeitas para avaliação. Lembrando que a gente não necessariamente precisa fechar a avaliação num dia só, existem crianças que exigem, que precisam. Eu brinco muito com os pais que crianças têm dias, né? Às vezes a criança vem o primeiro dia, chora, não deixa, esperneia, e no outro dia ela vem muito mais calma, porque ela está num dia melhor, porque ela já conhece o lugar, não é nada novo. Às vezes você fez a mãe treinar alguma atividade em casa com ela. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho da importância e que sim, é possível fazer avaliação auditiva desse paciente e talvez eu não consiga dizer limiares auditivos, aquela precisão, mas eu consigo dar muita informação sobre a audição desse paciente, tá certo? Mês que vem volto de novo para conversar com vocês sobre algum aspecto importante da questão avaliação auditiva. Entra aqui no site, dá uma olhada nos nossos cursos, a gente tem diversos cursos da área de áudio e das diversas áreas das áreas da fonoaudiologia, tá bom? Abraços!